Olá, boa noite. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu nesta quarta-feira a medalha Mérito Tamandaré, concedida pela Marinha do Brasil. Representantes dos 3 poderes participaram da cerimônia militar, que também celebrou o Dia do Marinheiro. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, recebeu do ministro da Defesa, Raul Jungmann, e do comandante da Marinha, almirante Eduardo Leal Ferreira, a medalha Mérito Tamandaré. A medalha é destinada a autoridades, instituições e personalidades civis e militares que tenham prestado relevantes serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil. Os senadores Romário, Eduardo Lopes, Dário Berger e Lazier Martins também foram agraciados com a medalha. O Senado retomou a discussão sobre a reforma do Código Comercial. O projeto foi elaborado por uma comissão de juristas em 2013, com o objetivo de modernizar a legislação. O Código Comercial que está em vigor no Brasil é de 1850. Ele foi editado por Dom Pedro II. Com o tempo, ele foi sendo substituído por leis mais específicas. O novo Código Civil é um exemplo disso. O Código Civil regulamentou grande parte das relações, agora denominadas relações comerciais aqui, não é? Mas o interessante é que o projeto do código que existe agora no Senado, como o da Câmara, o objetivo é colocar num único instrumento, numa única lei, as relações comerciais. Isso é importante. Com a falta de um código comercial mais moderno, a nova legislação civil não foi a única a tratar do tema. O Código de Defesa do Consumidor também entra no assunto. E é um problema delicado, que é o Código do Consumidor, que é um certo conflito entre Código Comercial e Código do Consumidor. Vamos ter também que resolver esse impasse, que é extremamente importante. O Código do Consumidor avançou demais em direitos inalienáveis da própria atividade comercial, o que comprometeu algumas atividades importantes, sem gerar realmente direitos, né, do consumidor. Mas era necessário conciliar e compatibilizar o que é do comerciante, né, da atividade comercial, e o que é realmente do consumidor. O ministro João Otávio Noronha foi um dos juristas que trabalhou no texto do novo código. Ele fala da importância de um marco comercial. Na realidade, o que se quer é aumentar a segurança jurídica, dar um tratamento específico para os negócios jurídicos comerciais. Tanto é assim que nós estamos regulamentando o comércio eletrônico, reduzindo o prazo de prescrição, adaptando a legislação brasileira empresarial às regras internacionais, ao contrato internacional de compra e venda. A reforma do Código Comercial não é consensual. A Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, disse em nota que um novo Código Comercial precisa de uma longa adaptação e que isso poderia inibir a atividade empresarial no país. Eles também argumentam que há pontos na legislação que poderiam ser atualizados, como, por exemplo, o comércio eletrônico, mas que não é preciso um novo código só para isso. A CNI é uma das convidadas para vir ao Senado debater o tema. O plano de trabalhos aprovado prevê 12 audiências públicas e, além da CNI, também convida a CNA, a CNC, a FEBRABAN e ministros para discutir o código no Senado. O relator identificou muito bem de que a gente faça um esforço de ouvi-las, de abrir o debate para todos que têm interesse. Com o início da sessão do Congresso Nacional nesta manhã, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga o grupo JBS, teve que adiar a votação de seu relatório final. Um dia antes de se tornar ministro da articulação do governo de Michel Temer, o deputado Carlos Marum apresentou o relatório final da CPMI da JBS. Ele trocou o pedido de indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, por um pedido de investigação ao Ministério Público. Foi fundamental para essa decisão que tomo. Foram fundamentais as palavras ontem da procuradora Raquel Dodge.
A procuradora Raquel Dodge disse o quê? Vou aguardar a chegada do relatório da CPI e vou me manifestar. Eu não vi nenhuma posição de arrogância, de desarmonia. As mudanças não evitaram as fortes críticas do senador Lazier Martins. O foco era investigar as irregularidades da JBS e acabou se transformando na CPMI do Ministério Público e do Janot. Desde a sua tenra origem foi assim, com a escolha óbvia do seu relator, um dos mais tenazes apoiadores do presidente Michel Temer e fiel aliado do deputado Eduardo Cunha. A figura do deputado Carlos Marum simboliza, por isso, com raras perfeições e precisão, a que se propôs esta comissão parlamentar mista de inquérito, um teatro do absurdo, cujos atores elegeram como objetivo, sem o menor constrangimento moral, vingar os seus aliados denunciados pelo Ministério Público Federal. A falta de dados e a ausência de avanços nas conclusões da CPMI também foram alvos de ataques dos parlamentares. Não chegou essa informação. É uma informação de governo, já que envolve Infraero, envolve órgãos do governo. Nós já pedimos há muito tempo e eu me preocupo de a gente deixar pairando dúvida sobre algo que era uma informação disponível ao governo, e nós vamos encerrar pedindo uma investigação. É preciso saber quais as consequências daqueles que não compartilharam as informações. Nós não recebemos documentos que foram aprovados e não foram encaminhados para a CPI. Precisamos saber qual é, de fato, o poder da CPMI de investigação. Nós precisamos ainda abrir essa caixa preta. Como é que se deu toda essa parafernália, essa coisa que aconteceu ali do BNDES via XJBS e que arrebentou com o mercado de carne no Brasil? O presidente da CPMI, senador Ataídes Oliveira, marcou a continuação da votação do relatório final para amanhã, às 9h30 da manhã. Um exame para detectar no casal a chance de terem filhos com doença rara. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, na Comissão de Assuntos Sociais. É considerada doença rara aquela que atinge menos de 65 pessoas a cada grupo de 100 mil. No país, 13 milhões se enquadram nesse diagnóstico. 80% dos casos têm causas genéticas. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde disse que vai ser lançado em breve um exame que pode detectar no casal a chance de terem filhos com doença rara. Haverá o exame pago pelo SUS para os casais e assim nós pretendemos orientar esses casais no sentido do risco que eles correm na decisão de ter filhos. Fazerem esse exame pré-natal ou pré-nupcial, porque ele é, de fato, a grande ação no sentido de diminuirmos o contingente de brasileiros acometidos por doenças raras. A maioria dos portadores de doenças raras vai à Justiça para obrigar o SUS a fornecer os remédios, já que os medicamentos não estão disponíveis no mercado. O senador Valdemir Moca, presidente da Subcomissão de Doenças Raras da Comissão de Assuntos Sociais, disse que, mesmo assim, muitos pacientes sofrem com a descontinuidade do tratamento pela falta eventual do produto. Ele sugeriu que, após uma ordem judicial, o governo compre em grande quantidade para fazer estoque. O ministro respondeu que isso é proibido. Há um impedimento que nós estamos discutindo, uma orientação da AGU, que só pode comprar para uma determinada, que cada decisão judicial tem que ter uma compra de medicamento específica, que você não pode comprar um volume e atendendo conforme chegam as determinações judiciais. Tem até quem entenda na nossa Advocacia Geral da União que o medicamento que um paciente não utilizou, porque foi a óbito ou por alguma outra razão, não pode ser destinado a outro. Que aquele que ganhou uma liminar tem que ter a compra específica para ele. Isso não me cheira bem até. Para que possamos, com iniciativa legislativa nossa, resolver esse problema, que é um absurdo você ficar tendo que atender cada demanda. Então, eu acho que a comissão poderá propor uma solução legal para isso.
O senador Cássio Cunha Lima disse que laboratórios multinacionais encontram dificuldades em registrar medicamentos para doenças raras. O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde negou. A lei diz o que não é incorporado ao SUS, nós não podemos comprar administrativamente. Qualquer laboratório que solicitar incorporação será atendido. Passando pela Anvisa primeiro, será atendido. Com os itens. Tá bem, essa é uma declaração importante, Vossa Excelência, porque eu tenho informações de laboratórios que tentam a incorporação e não conseguem. Eu posso garantir que... Não, mas todos os de doenças raras que foram pedidos foram incorporados. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje a última reunião neste ano e aprovou um relatório de avaliação sobre a Política Nacional de Segurança Pública. Também foi apresentado um balanço das atividades no colegiado. Segundo o presidente, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça trabalharam em 500 propostas durante o ano de 2018. Entre as matérias aprovadas estão 80 projetos de lei e 47 propostas de emenda à Constituição. Edson Lobão destacou a PEC que tornou o crime de estupro imprescritível, as reformas trabalhista e da Lei de Execução Penal, a Lei de Abuso de Autoridade e a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, além das sabatinas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. É uma gestão democratizada. Podemos apreciar com detalhes a legalidade, a regimentalidade e a constitucionalidade das matérias que aqui tramitaram ao longo de 56 reuniões. Os senadores da comissão aprovaram um relatório sobre a Política Nacional de Segurança Pública, escolhida no início do ano como ação do governo a ser analisada. Após várias audiências públicas, o relator fez um diagnóstico da segurança pública atual e sugeriu medidas legislativas para ampliar a competência de estados em matéria penal e processual penal, a revogação do Estatuto do Desarmamento e a reestruturação do modelo de policiamento brasileiro. O nosso relatório, com certeza, é uma ferramenta que o governo tem que agir duro. Se a gente quer resolver a questão de segurança pública, não devemos fazer nada paliativo. Chamar a Força Nacional para ir no Rio de Janeiro quando o bandido invadiu o morro. Nós temos que fazer uma força dura, permanente, que hoje nós temos um estado de guerra, e não fazer uma ação paliativa de vez em quando. O presidente da Macedônia está em visita oficial ao Brasil até sexta-feira. Hoje ele teve um encontro com o senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores. George Ivanov é o quarto presidente da Macedônia desde a independência do país após a dissolução da Iugoslávia em 1991. Em sua visita, o presidente da Macedônia quer estreitar as relações com o Brasil na área econômica. O comércio bilateral registrou no ano passado trocas no valor de 20 milhões de dólares. A Macedônia tem cerca de 2 milhões de habitantes e um PIB de 30 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.